Foi dia em que eu testei a teoria do espelho e fiquei aterrorizado. Certo dia, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu fui visitar a minha prima mais velha, na casa nova dela. E como ela morava sozinha, a gente ia fazer uma noite inteira de filmes, jogos, essas coisas assim. Mas, quando eu entrei na casa dela, eu percebi que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa estava errada. A televisão que tinha na sala dela estava coberta com um lençol. O computador que tinha no quarto dela também estava tampado com um pano. E todos os espelhos da casa também estavam cobertos. E tudo bem que a minha prima era meio birutinha da cabeça, mas aquilo ali tava muito esquisito. E eu, como uma criança curiosa e fuxiqueira, tive que perguntar pra ela: Ô prima, por que os espelhos, a televisão e outras coisas da casa estão tampadas? E aí, ela respondeu assim pra mim: Ah, isso aí é pra eu não ver o meu reflexo em nada. Porque eu vi um negócio na internet e decidi testar aqui em casa, lá no espelho do banheiro. Só que era de terror e funcionou. E agora eu tô morrendo de medo, porque eu acho que eu tô vendo coisa. Eu fiquei sem entender o que ela tava falando. Mas ela sempre foi meio assim, maluquinha. Então, eu só fingi que tava tudo bem e vida que segue. Mas no dia seguinte, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o computador e pesquisar sobre alguma coisa relacionada à teoria de terror do espelho, ou espelho do terror, alguma coisa assim. E eu demorei, mas eu achei um vídeo falando sobre isso. A pessoa que quer fazer tem que ir para um lugar que tenha um espelho pelo menos. E logo em seguida, tem que tentar deixar o ambiente o mais escuro possível. Porém, a pessoa ainda tem que conseguir se enxergar no reflexo do espelho. E então, começar a focar no seu próprio olhar no espelho, sem desviar nem para um lado, nem para o outro. E ali, parado, de acordo com a teoria, depois de alguns minutos, a pessoa vai começar a enxergar o ambiente em volta mudar ali no escuro. E o seu próprio rosto também começará a ficar diferente. E pelo que eu me lembro, nos comentários, algumas pessoas que testaram diziam que começavam a enxergar coisas atrás delas. Outras falavam que depois de um tempo, o rosto que elas enxergavam não era mais o delas. E eu, que já estava meio que acostumado com essas coisas sobrenaturais, lendo os comentários e vendo aquele vídeo, fiquei com uma vontade enorme de testar e ver se funcionava comigo. E aí, lá fui eu. Me tranquei no banheiro, apaguei a luz, acendi a lanterna do meu celular e comecei a me encarar. E eu fiquei lá, igual um bobo, pelo menos uns 3 minutos. E foi quando eu já estava quase desistindo que eu percebi que o meu rosto estava saindo disso aqui pra isso aqui, ó. No reflexo tava parecendo que eu tava com cara de mal, mas eu tava normal. Eu acho que eu tava, pelo menos. E lá atrás, no final do banheiro, no box, dava pra ver que tinha alguma coisa lá atrás que parecia que tava se mexendo bem devagar. E eu, que adorava uma coisa de terror, me sentia o brabo. Acendi a luz, comecei a cantar: tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Abri a porta do banheiro e fui embora. E a partir daquele momento eu comecei a entender a minha prima. Aquelas imagens do que eu vi no espelho não saíam da minha cabeça. E eu comecei a ficar com medo de ver aquilo de novo. Então sempre que tinha um computador, um espelho, uma televisão, um vidro, alguma coisa que refletisse, tivesse reflexo, eu já ficava meio assim, ó. Pra vocês terem uma ideia, eu tirei o espelho que tinha no meu quarto, passei a dormir com a televisão ligada. É sério, na época, eu fiquei muito assustado. Afinal, eu era uma criança de 10 anos, né? E até hoje eu nunca vou me esquecer de como meu rosto ficou deformado no espelho. Demorou um pouco, mas conforme o tempo foi passando, eu perdi esse medo. Hoje, quando eu lembrei disso que tinha acontecido comigo, eu decidi dar uma pesquisada. E basicamente, a explicação que a ciência dá é que no escuro, no nosso reflexo, com o tempo, o nosso cérebro vai criando umas ilusões. Ou seja, nada de espírito, nada de terror, nada do mal. Pelo menos, eu acho. Mas e você aí? Acha que é melhor não mexer com essas coisas? Ou vai testar? Eu fui pra um date com um cara e ele tinha uma esposa. Mas o pior não era isso não, queridos. Não era isso. Estava eu vivendo a minha vida quando uma amiga minha me mandou mensagem falando: amiga, tem um boy aqui que eu conheço, nem pra ela me avisar, que ele tá muito interessado com você, porque eu tinha saído na noite anterior com ela, a gente tinha postado umas coisinhas, ele viu, né, e disse que tava muito interessado por mim e pediu meu número pra essa minha amiga. Até aí, gente, tudo bem? O que você entende disso? O cara é solteiro, viu a minha fotinha, gostou de mim, tá pedindo o meu contato. Achei show, pedi uma fotinha dele, ela me mandou, achei ele gatíssimo, autorizei passar meu número e esse foi meu erro. Quando ele me chamou pra conversar, gente, ele foi bem direto, falou que tinha gostado muito de mim, perguntou se eu era solteira, eu falei que era, perguntei se ele era, ele não me respondeu mais. Tipo assim, ele me enrolou, ele não disse nem que sim, nem que não, ele me enrolou. Só que na hora eu tava tão avoada, eu tava trabalhando, que eu nem prestei atenção nisso. Porque eu tava trabalhando, querendo responder macho com fogo no toba. Então eu não prestei atenção nisso. E aí ele falando, perguntando onde eu morava, quantos anos eu tinha, fez ele todo um interrogatório, se eu gostava de coisas diferentes, se a gente não podia sair, que não sei o quê. E eu topando tudo, vamos, e não sei o quê. E aí o cara
Sabe quando você fala assim com a pessoa, vamos marcar? Que quer dizer assim, pô, mas pra... Não, ele falou, tá bom, sábado você pode? E eu fiquei, gente, que tudo pra frente, né, assim, proativo na situação. Eu falei, sábado eu posso. Tranquilo, aí o Jurandir da Silva Sauro Júnior marcou um horário comigo num restaurante chiquérrimo que tinha na minha cidade, sendo que ele morava em outra cidade, mas ele falou, eu vou pra sua cidade, vou passar pra te buscar, a gente vai pro restaurante. E eu achei aquilo ali, gente, o máximo. Porque a gente gosta de homem, que é homem, né? Tranquilo, cheguei e fiquei ansiosa a semana toda, batendo vários papos com ele, até altas horas da madrugada. Assim, já estávamos ali íntimo. Chegou no sábado, deu o horário, eu me arrumei linda e bela, e ele passou pra poder me buscar pra gente ir pro restaurante. Gente, do restaurante pra lá, foi só ladeira abaixo, porque eu nunca passei por uma situação dessa. E você sabe qual é o pior dessa situação toda? É que eu aceitei. Quando eu cheguei no carro, gente, o homem era um querido, sabe? Veio, me cumprimentou, me deu 2 beijinhos, o cara tava cheiroso, o cara tava tudo arrumado, ele realmente era muito bonito. Eu tava achando que eu tinha encontrado o príncipe encantado. E aí a gente foi pra esse restaurante, que era um restaurante bem carinho, diga-se de passagem. Quando eu cheguei lá, ele já tinha reservado mesa, já tinha reservado local. A gente sentou, veio o garçom, a gente pediu a entrada, não sei o que, pedimos um vinho. Estamos ali conversando, jogando conversa fora, até que eu comecei a ficar agoniada. Sabe quando você sente que tem alguém te encarando, que tem alguém te observando, que tem alguém ali, não sei, você sente alguma coisa queimando em você, sabe? E aí eu olhei pro lado e vi que tinha uma moça sentada numa mesa, olhando fixamente pra nossa mesa. Mas fixamente. Quando eu olhei pra ela, ela nem disfarçou, ela só riu. Ela olhou pra mim e riu. E aí eu ri de volta, porque, né, eu sou mulher, tem uma outra mulher rindo pra mim e tá tudo certo. Eu ri de volta e continuei ali conversando com ele, e aí o telefone dele começou a vibrar, chegando várias mensagens. Ele pegava o telefone, você olhava, bloqueava, aí depois ele pegava o telefone, respondia não sei o que, e eu falando, olha, se você quiser, tudo bem, pode responder, não sei o que. Ele, não, isso aqui já eu resolvo. E a gente conversando, e eu sentindo aquela sensação de que tem alguém encarando, tem alguém encarando. E aí eu fui, comentei com ele, olhei pra moça, ela tava olhando de novo, olhei pra ele e falei, caramba, essa moça ali tá encarando fixamente a nossa mesa. Você conhece ela? Só que quando eu perguntei isso, ele virou pra mim e falou assim, ah, é? Aí ele olhou pra ela assim e falou, o que você achou dela? Você gostou? Na hora eu olhei pra cara dele assim, como assim gostei? Em que sentido de gostar? Fiquei olhando pra ele assim, eu falei, não conheço não. Ele, não, mas a aparência dela, você gostou? Aí eu olhei pra cara dele assim e falei, uma moça muito bonita. Mas, né, eu gosto de varinha de Hogwarts que tava interessada ao que tava ali na minha mesa. Aí ele falou, olha, eu vou ser bem sincero com você, gente, quando ele falou isso, eu já falei, minha pressão caindo. Aí ele me vira e fala, aquela ali é minha esposa. Gente, eu juro pra vocês que eu fiquei pálida, branca, sem saber o que fazer, olhando pra cara dele assim, sem acreditar no que ele tava falando. Eu, como assim? Como assim você disse pra mim que era solteiro? Ele falou, não disse não. E realmente, ele não disse não, ele me enrolou. E eu fiquei olhando pra cara dele assim, eu falei, mas como assim? Por isso que ela tá encarando, meu Deus, eu vou ficar careca e tal. Ele, não, calma, tá tudo certo, a gente veio aqui te fazer uma proposta. Só que eu sou a porta de entrada. Ele era a porta de entrada do quê? E eu falei, do quê, querido? Ele virou e falou assim, olha, a minha esposa, ela é bi. Ela também gosta de mulher. E aí, ela tem muita necessidade de ficar com mulheres. Então, nós fazemos isso juntos. Geralmente a gente escolhe a pessoa juntos. E eu chamo a pessoa pra sair, se não for uma mulher que gosta de mulher, como você que gosta de homem. E a gente faz a proposta. E a minha proposta é que você fique comigo e com ela junto, né? A gente gosta de uma coisinha diferente, uma aventura. Você disse que gostava de coisas diferentes também. Então, eu quero saber se posso convidá-la à mesa pra você conversar com ela, experimentar uma coisa nova. Gente, na hora eu fiquei uns 5 minutos olhando pra cara dele assim, completamente chocado, sem saber o que falar. E ele falou, olha, se você quiser a gente pode continuar comendo, conversando e você decide. E aí eu optei por essa opção. A gente ficou conversando, não sei o que, a mulher lá me olhando, eu tomando umas biritinhas, até que eu falei pra ele, pode chamar ela. Ela veio, nós conversamos, ficamos ali batendo um papo, não sei o que. Eu meio confusa com tudo que tava acontecendo, tipo, o cara era casado, eu gostava só de homem, mas a mulher dele também tava ali, querendo ficar comigo, querendo ficar com ele, ficar com todo mundo junto. No fim, eu acabei topando, sem nenhum tipo de amor aos meus órgãos ou medo, nós fomos pra casa deles. Ali nós furafamos a noite toda, foi ótimo. E agora eu meio que virei a marmita deles. Quando eles querem, eles me ligam, eu vou pra lá, furafo com eles. E é isso, gente. Uma das maiores aventuras da minha vida. Eles me dão presente, me mimam, cuidam de mim. Acho divertidíssimo e tô nessa aí.